amados. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de missões, estudando aqui o livro Quando a Igreja se torna Global. Nos capítulos anteriores, nós tratamos sobre fundamentos bíblicos para missões, e tem um capítulo também de nome mais importante primeiro, e no capítulo 3, a gente verificou alguns critérios para o missionário ser aprovado, né, pela igreja. É necessário, então, avaliar o caráter, fruto e também conhecimento bíblico. E ainda no capítulo 3, que é um capítulo bem grande, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre a preparação do missionário. O missionário aqui, o autor, na verdade, o pastor, ele separa vários tópicos aqui. O primeiro, continuando aqui o capítulo 3, é preparação dos aspirantes a missionário. Ele deixa bem claro aqui que a igreja local não tem meramente o papel de avaliar os missionários, mas também de prepará-los ativamente, né? A igreja, de repente, não pode entender muito a respeito de culturas específicas, aprendizado de idiomas, ou até mesmo questões históricas, responsáveis por moldar as atitudes de um povo em relação ao Evangelho. No entanto, a igreja é o lugar perfeito estabelecido por Deus para desenvolver o caráter cristão, encorajar de maneira geral a produtividade e transmitir a sã doutrina da Bíblia. Então, nós não devemos permitir que coisa que nós não podemos saber, né, seja no momento, seja impedimento para administrar de maneira fiel e assertiva a responsabilidade por missões dada por Deus à igreja. Ou seja, mesmo que a gente não saiba de tudo, né, e sobre todos, a respeito do que diz o Evangelho, a igreja tem então a responsabilidade de preparar um missionário no dia a dia da igreja, né, nas atribuições em que ele está envolvido ali, ou que a igreja possa convidá-lo a participar. Então, o lugar onde os missionários fiéis são forjados é a própria igreja, né? Então, se nós como igreja fizermos um bom trabalho, levantaremos aí missionários piedosos. Um outro tópico, um subtópico que ele levanta aqui, é o da membresia significativa. O pastor ele vai relatar aqui que muitos membros procuram ou procuravam, pedindo ajuda para avaliar suas próprias aptidões para missões, pedindo ali também conselhos e treinamento necessário. E que geralmente, o pessoal que pedia esse tipo de ajuda para ele, esperava ali uma lista de livros sobre missões, que o pastor contasse sobre experiências internacionais, transculturais, mas ele simplesmente se inclinava, fazia um ar de mistério, de suspense, como se ele fosse falar algo extraordinário, fora do comum, mas na verdade ele dizia para o membro: seja um membro fiel e frutífero na sua igreja local, nessa igreja local, né? E ele ainda concluía: se esforce para ser um membro que abra sua casa para outras pessoas, conheça as pessoas de várias faixas etárias e etnias, crie oportunidade de compartilhar o Evangelho, ao invés de esperar que as oportunidades apareçam. Orem, ensinem a Bíblia particularmente ou em grupos, cresçam no conhecimento da palavra e na habilidade para explicar a verdade bíblica. Ou seja, crie músculos espirituais. E se a gente for parar para analisar o que o pastor está dizendo aqui, ele simplesmente descreveu o papel de qualquer cristão, né? Não somente do candidato a missões. Todo e qualquer cristão tem essa responsabilidade de compartilhar o Evangelho e também aprender sobre o Evangelho e como fazer isso, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que o cerne do preparo para missões não é o estudo sobre missões, mas a piedade e conhecimento bíblico. E aqui, enquanto eu estava estudando e escrevendo, eu fui concordando em partes em algumas coisas com esse pastor, né? E aqui eu acrescentaria, pelo pouco conhecimento que eu tenho de missões, que sem dúvida o cerne de missões é o Evangelho, né? Isso a gente não tem como negar. Aliás, não só de missões, como de toda a vida cristã, né? Então, a comunicação do Evangelho é que salva, porém não estudar sobre missões, sobre cultura, sobre a história
como e por que aquele país ou povo se tornou daquela maneira, fez aquilo outro, né? Pode acabar atrasando aí, complicando o processo do envio, ou até mesmo gerando frustrações. Obviamente que tudo é por Deus, né? Tudo é pela graça de Deus. E quando eu digo que eu não concordei com ele nesse sentido, e até um pouquinho mais na frente ele vai tratar de um assunto que vai acabar completando isso e vai acabar não refutando a minha discordância, mas eu percebo ali que há um encaixe entre essas duas coisas, né? Mas o que eu queria dizer nesse sentido, é necessário sim o aprendizado, o tempo de igreja, onde nós aprendemos como servir, é isso que ele está dizendo. Por outro lado, não que ele esteja dizendo isso ou ignorando que nós não devemos pensar ou estudar sobre missões, mas de fato exige um preparo, né? De repente o candidato a missionário ainda não tem na sua mente, no seu coração, uma nação específica para a qual ele deva ir. Ele está sendo preparado, mas ao mesmo tempo ele pode orar por, de repente, uma nação que ele tem inclinações, né? De repente que ele possa ali ter uma simpatia e procurar conhecer mais sobre o país, sobre a cultura, sobre a região, sobre o continente, né? E então, dificilmente um missionário ele vai para o campo missionário apenas sabendo o nome do país, né? Porque chegando lá, ele vai encontrar uma cultura totalmente diferente com a dele, né? E muitas questões que vão chocar, né? Por exemplo, essa semana eu estava vendo um vídeo e eu fiquei pensando, se o missionário vai para o Camboja, por exemplo, é um exemplo que eu vou dar aqui, pode ser nojento para alguns, espero que os irmãos não lembrem isso quando os irmãos estiverem almoçando, mas no Camboja, por exemplo, é comum, é cultural eles comerem aquelas aranhas tarântulas. Então imagina você chegar num país como o Camboja sem informação nenhuma sobre o país, faz amizade com uma pessoa e você é convidado a almoçar ou jantar na casa da pessoa e o cardápio é esse, né? Então, essas coisas vão acabar se completando, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então, por ele falar aqui da membresia significativa, e o próximo tópico aqui é treinamento específico. Eu percebi aqui na cara dos irmãos aqui, esse exemplo não foi muito legal, mas ilustra bem o cuidado que nós temos que ter, né? Eu vi na cara da Cláudia ali, que ela fez, nossa... Enfim, mas outro subtópico que ele trata aqui é o treinamento específico, né? Ele cita o exemplo de como preparar a igreja no geral para um serviço missionário. Ele fala que na igreja dele foi criado um grupo de leitura sobre missões, onde eles liam uma vez por mês um livro, depois eles sentavam, né, como igreja e debatiam ali aquilo que foi escrito. O ano passado nós fizemos algo parecido aqui com os momentos missionários, né, onde eram trazidos testemunhos, vídeos, notícias sobre o campo, etc., né? Então, quando os membros se reuniam para tratar sobre aquilo que eles estudaram, eles não começavam falando sobre missões, e sim sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre o evangelho, sobre o evangelismo e também sobre a igreja. E não que eles excluíssem o tema missões, né? Em alguns momentos, enquanto eu li aqui, essa parte, eu até pensei, mas parece que esse pastor, ao mesmo tempo que ele incentiva missões, parece que ele é contra. Mas não, depois eu fui entendendo o que ele estava querendo dizer, né? Então, segundo o autor aqui, ele estava trazendo para a igreja um entendimento claro a respeito de todos esses tópicos, né? Que é fiel à obra missionária. Então, eles acabavam estudando tudo aquilo que faz parte do evangelho, tudo que engloba o evangelho, né? E, obviamente, missões está no meio de tudo isso. Então, a intenção desse estudo era trazer a compreensão de que a igreja e o evangelho são mais importantes do que qualquer estratégia missionária específica, né? Então, nada é maior que o evangelho, tudo passa pelo evangelho, e é parte do evangelho, desde atribuições espirituais pessoais diárias, congregacionais e até mesmo missões. O outro subtópico que ele apresenta aqui é a experiência internacional. O autor aqui ele aconselha nesse tópico que pastores não só encorajem membros de sua igreja para viagens internacionais no exterior, mas que também, na medida do possível, vá junto. Então, fica a dica aí para o pastor Círio, pastor João Paulo aí, de repente, numa próxima viagem missionária envolvendo futebol aí, vocês já entrem em forma aí, de repente vocês podem, né, nos acompanhar aí. Então, nem sempre viagens longas são necessárias, às vezes até viagens
próximas, né, com pouca duração, com o intuito de acompanhar o missionário para verificar ou ver. Eu vou até trocar essa palavra de ver aqui. Na verdade, ele está querendo dizer aqui fiscalizar, mas vou trocar o fiscalizar por ver aqui por causa do STF que a gente tem aqui, mas brincadeira à parte. Para verificar ali como o missionário ele vai se comportar em outra cultura. Se ele supera o desafio ali, se ele se adequa àquela cultura, ou se ele vai se refugiar na internet, se ele vai se refugiar no quarto, ou seja, se ele está frutificando, fazendo amigos, né, se abrindo ali a essa nova oportunidade, a essa nova cultura que ele está se achegando ali, né. Então, é necessário ter também envolvimento local com os estrangeiros, né, e, obviamente, a gente não precisa tomar um avião para se envolver culturalmente hoje em dia, a gente tem internet para isso, né? A gente tem até em nosso meio, na nossa cidade também, estrangeiros, né? Nos últimos anos a gente tem visto bastante aí a migração, né? Na nossa igreja nós temos estrangeiros, né? Tudo bem que os nossos estrangeiros aqui são convertidos, né? De repente um ou outro não conheço a cada um que tem vindo aqui, né? Mas a presença de um estrangeiro, então, nos dá a chance de evangelizar ou testar o interesse do trabalho missionário integralmente em outras culturas, né? Segundo o autor aqui, as pessoas que gostam desse tipo de intercâmbio são provavelmente as mais adequadas para o trabalho missionário. Um outro tópico que ele trata aqui, e a gente já viu isso aqui até um pouquinho nos outros capítulos, é o apoio financeiro generoso. Não só as igrejas devem usar de sabedoria ao enviar o missionário, mas também precisam apoiá-los de maneira apropriada e com abundância. Então, à medida que a gente assume o compromisso de enviar e apoiar missionários, nós temos que ter em vista que essa nossa doação precisa ser séria e significativa, para garantir, então, que sejam supridos ali as necessidades, né, de forma abundante aos missionários que deixaram a sua nação, sua família, né, a sua igreja, para se dedicar ao evangelismo de outra nação. O autor aqui conta uma experiência que ele teve também. Durante 10 anos ele foi membro de um conselho administrativo de uma grande agência missionária, uma agência mundial, e que nas reuniões que aconteciam, uma das principais críticas que faziam é que a agência missionária pagava muito aos missionários, ou seja, a oferta direcional dos missionários eles consideravam muito alta, né? Então, é uma coisa até contraditória, né? E nos capítulos anteriores, a gente viu também que o autor fala para que a gente possa contribuir, tendo em mente, como se nós estivéssemos apoiando e enviando o próprio Cristo, né? Que o padrão para contribuir para missões tem que ser esse, um padrão alto. Que se fosse assim, as contribuições seriam, então, com certeza, generosas. Irmãos, eu sei que não é o caso da nossa congregação aqui, por enquanto a gente não tem nenhum missionário enviado, mas existem igrejas que acabam abandonando o missionário em campo, né? Tendo o entendimento de forma errada que o missionário ele precisa ser pobre. Talvez seja um entendimento no sentido de que o nosso Salvador não tinha nem onde reclinar a cabeça, a palavra diz isso, né? Porém é verdade, só que por outro lado o missionário ele não quer ser rico, né? Mas ele precisa e quer ter abundância para que ele possa realizar ali o seu trabalho com eficácia, segurança, realizar para aquilo que ele foi chamado, né? Então, muitas igrejas ainda julgam o trabalho missionário com um trabalho sem muita importância, né? Muitas igrejas, como eu disse, abandonam os missionários, cessam as contribuições. Por isso, nós temos visto aqui em qualquer outro lugar, as campanhas dos missionários eles têm receio de pedir, receio de falar sobre contribuição, pois eles são vistos aí como coitados, são vistos como pedintes, né? E que não podem ter aí uma vida abundante. Então, infelizmente, por enquanto, eu espero que isso mude um dia, a vida missionária tem esse estereótipo de missões que caminham lado a lado aí com a miséria, que tem que passar um aperto, que tem que passar por um coitadismo. Então, que o missionário ele tem que ser pobre, tem que ser miserável. Por outro lado também, deixando bem claro aqui, existem tempos de provação. O missionário, como qualquer outro cristão, ele pode passar por prova, né? Ele é provado em sua fé, ele é provado em sua confiança, em sua total dependência de Deus.
Porém, no fim de todas as coisas, Deus nunca desampara os seus, nós sabemos isso, né? Então, não sei quantos conhecem a história aqui do George Miller, que foi um missionário britânico, né, conhecido também por ser um exemplo de fé e de oração. Ele sustentou, se eu não estou enganado, 3 orfanatos, somente com base em orações e na confiança em Deus, né? Chegavam sustento, quando eles pensavam que não ia ter, de repente apareciam lá, e é assim que Deus faz, né? Então, Deus nunca deixou faltar nada para aquelas crianças. E Ele, então, obviamente, não deixa faltar nada também para os seus, independente se criança ou se adulto, né? Então, nós, como igreja, a gente tem que se esforçar para ser fiel em nossa tarefa de enviar e apoiar. Existem pessoas precisando de nós, precisando da nossa contribuição, também da nossa oração, né? Ontem nós tivemos aqui o culto de início da campanha de missões mundiais, e eu não estou em posição nenhuma de fazer crítica, né? Longe disso, só quero trazer um entendimento para que nós possamos entender aqui como uma igreja no geral, tá? Ontem, se não fossem os visitantes aqui, até o pastor, se ele quiser me chamar a atenção aqui, depois ele tem toda a autoridade, o pastor João Paulo também, se não fossem os visitantes aqui ontem, nossa igreja estaria com menos pessoas do que nós temos aqui hoje, né? Sempre são os mesmos que estão envolvidos, né? Cada um tem a sua responsabilidade, sua família, né? Assim, tudo bem que sabem o que fazer, mas ontem, não vou dizer que era um culto especial, mas era um culto que nós poderíamos aqui estar apoiando a igreja, apoiando a obra missionária, né? Então, mas assim, eu vejo que não só aqui, mas no contexto geral, e por anos tem se dito sobre a dificuldade das igrejas de entenderem que missões é algo diretamente importante e não adicional, não aquele sentido de que, se der a gente faz, se der a gente fala, né? Então, nós precisamos, como uma igreja, né, uma igreja no geral, voltar para esse entendimento que missões faz parte da obra de Deus, faz parte do Evangelho, né? E um dia nós fomos alcançados, de repente, por alguém que nos evangelizou, por um missionário, por um evangelista e tal. Esse capítulo 3, ele é bem grande, provavelmente eu também não consiga terminar ele aqui hoje, mas eu quero falar sobre mais um tópico que vai completar aquilo que eu falei no início sobre a discordância do preparo do missionário. Ele fala aqui sobre a parceria com uma boa agência missionária. Então, o autor ele aborda nesse tópico sobre essas parcerias com agências e órgãos missionários, né? E algumas vezes elas podem ser conflitantes, porque fica ali um embate no final, quem vai ser responsável ali pelo bem-estar desse missionário, né? E ele usa para ilustrar aqui um exemplo a seguinte situação: algumas pessoas escolhem educar seus filhos em casa, outros confiam seus filhos a uma escola. Provavelmente ele está usando aqui o contexto dele como americano, né, onde é comum lá os pais, as famílias ensinar os filhos também em casa, outros preferem mandar para a escola, né? Então ele usa o contexto dele. Mas só para a gente entender aqui. Então, no primeiro exemplo, o pai ou a mãe se torna responsável por tomar decisões educacionais, né, como cronogramas, matérias, coisa do tipo. No segundo, o pai delega a maioria das funções, ou se não todas, aos professores. Então, tanto um como a outra é feita de forma correta, se forem feitas boas escolhas, né? Todavia, em ambas escolhas, os pais continuam sendo os pais e as crianças continuam sendo os filhos. Ou seja, os pais ainda são responsáveis perante a Deus. Então, o mesmo acontece com o envio de membros da igreja como missionários. Algumas igrejas podem enviar os missionários podem enviar os membros como os missionários diretamente, cuidando de tudo. No entanto, isso é um trabalho mais dificultoso para a igreja, mais trabalhoso, né? Já como uma parceria, como uma agência missionária, como ele trata aqui, muitas decisões e afazeres são delegadas a essas organizações antes do envio. Porém, não importa o meio de envio, a igreja sempre vai manter a responsabilidade pelo bem-estar do missionário. E quando se fala bem-estar do missionário, aqui não se fala no cuidado para que ele tenha uma vida de luxo, né? Mas para garantir ali que ele possa desempenhar a sua função onde ele estiver ali, com saúde, com alegria, sem preocupações, né? Então, o envio por intermédio de uma agência missionária não quer dizer que a igreja está deixando na mão da agência ou da organização, dizendo assim, ó, toma aí que o filho é teu,
está enviado, agora você é responsável. Então, só orar e enviar dinheiro não são as únicas responsabilidades, então, que as igrejas têm que ter com os vocacionados. A gente conhece algumas juntas e agências, né, como da Batista, Presbiteriana e outras interdenominacionais, e aqui a gente pode perceber, então, que a parceria ela é benéfica e ela acaba se completando, né? Aquilo que a igreja não tem condições de oferecer, como eu falei anteriormente, né? A agência missionária ela consegue. Por exemplo, a agência missionária ela pode oferecer treinamentos sólidos aos novos missionários em assuntos que a igreja local talvez não esteja tão preparada para lidar, de repente como o aprendizado de idiomas, questões culturais específicas, pagamento de impostos em outros países, leis, saúde dos missionários e segurança da informação. Essa segurança da informação é uma coisa bem importante também. Se você conversar com algum missionário que está em países que perseguem cristãos, normalmente você manda uma mensagem para ele ou ele manda para você, a mensagem vai sumir, porque ele ativa aquela coisa no WhatsApp para a mensagem sumir, para que nada fique ali registrado que possa comprometer a sua integridade física, da sua família ou também do seu trabalho ali, né? Então, essa parceria acaba sendo benéfica, né? E acaba sendo uma completa a outra, né? E, além disso, a agência missionária, além de oferecer a supervisão diária e suporte estratégico no campo, né? É algo que, de repente, as igrejas não conseguem oferecer tão ativamente se tornarem responsáveis pelo envio e toda a manutenção do missionário ali no campo. E uma coisa importante para dizer também, a agência missionária não passa a ser a igreja do missionário e, obviamente, nem agem como se fossem, né? No entanto, mais uma vez frisando aqui, a igreja e a agência missionária, elas acabam se completando. Então, irmãos, finalizando aqui, mais esse breve estudo aqui sobre missões, então, só retomando aqui, a gente viu aqui sobre o preparo dos aspirantes missionários, membresia significativa, a gente viu também aqui experiência internacional, envolvimento local com os estrangeiros, o apoio financeiro e aqui uma parceria com uma boa agência missionária. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tão grande salvação, por esse evangelho, Pai, que redimiu nossa alma e nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos te agradecer pelo privilégio de poder estudar, falar, discutir um pouco sobre missões. Nós queremos orar aqui, Pai, para que o entendimento, a participação em missões na igreja como um todo possa crescer, Pai, porque é um trabalho importante, graças ao Senhor. Que aqui no nosso meio o Senhor possa levantar também, Pai, vocacionados para a obra missionária, independente de que área eles possam atuar, seja no local ou até mesmo fora daqui. O Senhor possa nos dar entendimento e um coração grato por poder orar, enviar, contribuir e se envolver a cada dia mais com missões que nós cremos e a Tua palavra diz que está em Teu coração, Pai. A oração que nós fazemos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.